Está no ar o podcast Anamauê, seu podcast sobre maracatu. Hoje é um dia muito especial que a gente está recebendo convidadas aqui para falar sobre o Dia da Mulher. E aí, aproveitando a oportunidade que vamos ter aqui a mestra da nação, Leão Coroado, Karen Aguiar. Temos aqui a presença de duas regentes, Kelly do Maracatu Baque Atitude e a Camila Lebara do Maracatu Nizila Baque Angola. Baque Atitude de São Paulo, Zona Sul, e o Nizila Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo. A gente vai fazer um recorte, na verdade, né, desse tema para falar sobre as mulheres pretas protagonizando o maracatu nas periferias. Karen vai falar para a gente aqui um pouquinho hoje a história dela lá no Leão, como que tem sido esse processo de assumir o apito aí nos últimos anos. É um baque bem tradicional. Conta um pouquinho pra gente como que tem sido esse processo, qual que é o projeto de vocês lá, né, lá em Olinda, né, como vocês têm trabalhado. Então, esse processo foi muito doido, né? Nunca foi uma coisa esperada que eu assumisse o apito do Leão Coroado. E aí caiu no meu colo depois de algumas voltas, né, do destino mesmo do Leão Coroado, depois que meu avô morreu em 2018. Abril de 2018, né, ele faleceu. E aí ele não tinha deixado nenhum mestre titulado. E a gente não tinha ninguém para titular na nação que quisesse a responsabilidade, né, que vem com o apito. E aí a gente tentou fazer isso de várias maneiras, né, antes do apito ficar comigo. E foi muito maluco mesmo. Eu tinha acabado de fazer 18 anos e eu recebi o convite de começar a dar oficina e tal. Eu já estava fazendo os ensaios aqui, enquanto o meu irmão estava vindo também. Era um apito coletivo, né, dos caras mais antigos da nação. E aí eu recebi um convite para fazer uma oficina, e aí a gente perguntou ao Santos se eu podia ir fazer essa oficina, e aí depois eu recebi o convite para outra, e aí a gente foi e perguntou se eu podia ficar com o apito, enquanto não aparecesse um mestre, né, no Leão Coroado. Então é isso, é por isso também que eu não me titulo, né, não me chamo de mestra do Leão Coroado, porque eu nunca perguntei sobre isso, eu perguntei se eu podia ficar com o apito, reger a nação, até que a gente tivesse um mestre. E quais têm sido os projetos que vocês fazem? Eu vi que tem o de salvaguarda, né? Que o Leão Coroado é patrimônio vivo, reconhecido. Então, o projeto de salvaguarda foi um projeto ainda com meu avô, que funcionou de 2014 até 2017, mais ou menos. E aí, 2018, a gente concluiu esse projeto, né? Que culminou no livro, o CD de 150 anos e tal. E toda uma pesquisa sobre o passado do leão. E daí para frente a gente faz a conservação e o registro das novas coisas, né? Tipo o documentário que eu terminei e o Leoas Doc é um registro pioneiro dentro do Leão Coroado dos saberes das mulheres, né? Da nação. A gente não tem esse registro em audiovisual, em livro, em nada. Então, o que eu tenho feito, né? Os projetos que a gente tem feito é sobre guardar aquilo que a gente ainda não tem. Só para quem está ouvindo e não conhece a história, né? Então a gente está falando do Leão Coroado, que é o maracatu em atividade aí, o mais antigo, mais tradicional, 1863, tá certo? Isso. A Karen, ela é neta do mestre Afonso. Também a nação ficou sob a regência do mestre Luís de França por muitos anos. Então é essa ancestralidade aí que ela carrega. Como que você percebe a questão de ser mulher na periferia lá? Como que é essa relação? Então, a gente cresceu numa parte mais próxima da cidade do que da periferia de fato, né? Uhum. Águas Compridas é um bairro periférico, mas é um bairro periférico que tem um desenvolvimento legal, assim, né? A gente encontra uma estrutura bem ok aqui, tipo, casas ok, a gente tem acesso à água, é ok, assim, o bairro onde o Leão tá hoje em dia. E esse bairro sempre foi um bairro muito massa de se morar, porque é um bairro de uma galera que mora aqui a vida toda, né? Meu avô chegou em Águas Compridas em mais ou menos 1960. Ele tinha, tipo, acho que menos. 1955, 56, por aí. Então ele tinha 6, 7, 8 anos de idade, né? Mais ou menos. Então ele cresceu aqui, minha família cresceu aqui. Então a gente tem... É um bairro que é muito massa porque a gente tem muito... As pessoas têm muito respeito, né? Se conhecem todo mundo e tal. E aqui na comunidade a gente tem essa coisa das mulheres serem referência mesmo. A minha avó era referência aqui, todo mundo conhecia a minha avó. A minha bisavó era parteira, então tem um monte de gente daqui na comunidade
que nasceu pelas mãos da minha bisavó, então ser mulher em Águas Compridas é ok, assim, dentro dessa comunidade, né? Porque é uma rede de mulheres mesmo que se conhecem e se apoiam desde sempre, e a gente continua fazendo isso pra frente, né? Então tem umas senhoras do Leão Coroado, não, as baianas do Leão Coroado, que são da época da minha bisavó, que conheceram minha bisavó, que tem filhos que minha bisavó ajudou a nascer. Então, eu me sinto numa rede de apoio, né, aqui, nesse lugar. Com certeza, é outra cultura, outra relação, né? Sim. Então vai ter um evento com a Karen, vindo para Ribeirão Preto, vindo aqui para o interior, então tem sido feitas essas oficinas aí fora do Pernambuco. Quem está organizando esse evento dia 8, 9 e 10 de março é o Maracatu Chapéu de Sol. Se quiserem acompanhar a programação, é só entrar lá no @Maracatu Chapéu de Sol para ver certinho como que vão ser as oficinas. Muito bacana, parabéns a galera aí pela iniciativa, né? Kelly, e aí, tudo bem? Se você puder, então, apresentar um pouquinho, falar um pouquinho do Baque Atitude, como que surgiu, como que é ser a regente. Bom, eu sou Shirlane Kelly Silva, mais conhecida como Kelly, batuqueira, regente do Baque Atitude e fundadora, né? O Baque Atitude nasce em 2009, de um sonho de amigos, né? Então, no Bloco do Beco tinha oficina de maracatu, e a gente fazia parte disso. E aí surge o Baque Atitude, e do mesmo tempo que surge o Baque Atitude, a oficineira vai embora, assim. É um colapso para quebrada, né? Para a periferia. Isso é recorrente. Os projetos bancam oficineiros, e no meio do rolê, o projeto para de pagar a cultura popular, e aí eles têm que ir embora fazer outra coisa da vida. E isso aconteceu aqui. E aí, eram meus amigos de infância, Márcio e Maílson, que são gêmeos. E aí falou, mano, isso não pode parar, o que, que a gente vai fazer? Falei, olha, enquanto não chega professor, eu vou segurar. Foi bem isso. Eis que estou aqui segurando esse tempo todo. E a gente manteve essa ideia de maracatu, só que com a ideia de um maracatu aberto, né? E a gente tem em sonho e meta, assim, esse maracatu, o maior de maracatu de juventude da quebrada, né? Então, desde que ele foi fundado, ele não é um maracatu fechado. É um maracatu onde a gente diz que qualquer pessoa pode entrar, né? Então, assim, eu sou evangélico. É isso, pode entrar, né? Uhum. Então, a gente fica aqui na quebrada do Jardim Ibirapuera, extremo sul, né? Do Jardim Ibirapuera. Eu acho que em 2014, 14 para 15, a gente conhece mestre Hugo Leonardo. E aí, ele vem a menção de ser afiliado da nação. E aí, a gente se torna afiliado da nação, desde que a gente tenha acesso a outros mestres e mestras. Essa é uma premissa do Baque Atitude, né? De que outros mestres e mestras consigam estar com o Baque Atitude, porque a gente é um grupo de estudo. Então, assim, mestre Walter tá por São Paulo, é nessa casa que ele fala, olha, tô aqui no centro, mas eu quero colar aí, como é que eu faço para chegar? Karen tem residência no Baque Atitude, né? A gente fica onde você tá, que a gente vai te buscar, vai dar um jeito para estar, por conta dessa vivência e dessa troca da juventude e conhecer cultura popular por vários meios, né? Não só segmentar a uma nação, mas de que a gente beba da fonte dessa cultura popular que é viva, né? E a gente sempre fala, né? Os mestres chegam em São Paulo, e é isso, né? A gente viveu isso, e é importante quando a juventude fala isso, né? Eu faço leão coroado. Não, você não faz leão coroado. Quem faz leão coroado é Karen. Porque você foi lá, ouviu e replicou, não é fazer leão coroado. Tem um lugar de respeito e de ancestralidade aí. Então, assim, você ouviu leão coroado e você tá fazendo o que você acha que é leão coroado, porque precisa vivenciar e estar com as pessoas da cultura popular que repassam. Então, assim, Baque Atitude é afiliado da Nação Leão da Campina e toca Leão da Campina. Fazer Nação Leão da Campina, quem faz é o Hugo Leonardo, porque é lá em Pernambuco que ele sente na pele o que é vivenciar, o que é escrever um projeto para milhares de maracatu para ver se vai ser contemplado, se consegue, e quando sai o carnaval já aconteceu. Então, quantos regentes aqui, eu sempre pego no pé nessa nomenclatura, né? Então, eu faço leão coroado. Não. Leão coroado é feito lá em Recife. Você teve vivências de leão coroado e algumas vezes você replica esse leão coroado do jeito que você acha que ouviu no CD ou do jeito que você acha que alguém falou que era.
Porque senão não fazia sentido a regente vir aqui e limpar os baques e falar que você está fazendo errado, e ensinar a viração e fazer todos esses processos, ou senão não valia a vinda de mestre Hugo. Então, a gente sempre deixa para a juventude, né? A gente, hoje, Baque Atitude, 45 batuqueiros, eles estão na laje, eu tô aqui, 45. Tudo juventude preta, né? E aí, acabaram de entrar aqui. E aí, nesse lugar de respeitar a continuidade, a gente tem isso, né? De respeitar a continuidade. Como que se dá esse processo de respeito da continuidade, de respeito de quem veio antes, de quem assumiu antes, né? E nesse lugar de... Já me perguntaram como é que a gente consegue fazer Baque Atitude, né? Porque são 45 jovens em cima da laje fazendo isso acontecer. É quando a gente trata a cultura popular com cuidado, com respeito, né? Então, eu acho que é um pouco disso quando a gente fala eu acho importante quando a gente fala de trazer, né? Tipo assim, Karen vai estar em Ribeirão Preto. Quem estiver perto de Ribeirão Preto, esquece a rixa de Maracatu e vai vivenciar o que é Karen estando em Ribeirão Preto, sabe? Vai beber da fonte do que é uma mulher que é herdeira da ancestralidade, mas que fala e diz: eu entendo o meu lugar, eu sou regente, o apito não tá nesse lugar de ego, nesse lugar de mestre ou mestra, tá no lugar de continuidade, né? Então, assim, o que é você continuar a nação mais antiga, sabe? E pra gente que é afiliado do Leão, o que é segurar a bandeira do Leão da Campina, tendo Mãe Nádia como rainha, que é a nossa ancestralidade, que é a nossa continuidade. Então, acho que o Baque Atitude entra nesse mix de vivenciar todos os maracatus, respeitando a tradição e a continuidade. Muito importante essa fala para a gente diferenciar, né? O que é esse respeito ancestral, o que é fundamento, né? Que muito se fala, que é isso, né? Você saber aonde é a fonte, quem que realmente faz, quem que está ali no dia a dia. E a gente fomenta, né, ações, mas que somos estudantes aqui, somos grupos que estão reproduzindo em outra região do contexto, né? Importante isso. E como que funciona, quem quiser conhecer os ensaios do Baque Atitude, tem alguma agenda aí prevista para março? Bom, Baque Atitude, vocês estão escutando, né? Tá ensaiando. Baque Atitude, ele acontece no Bloco do Beco, né? Que é a instituição onde a gente nasceu e a gente segue ensaiando nesse espaço que acolhe. Os ensaios são todas as quintas-feiras, das 6 às 8. Então, das 6 às 7, a gente passa uma oficina, que é onde a gente ensina essas novas pessoas para não chegar de gaiato no navio, não entender o que está acontecendo. Então, a gente ensina os toques, o primordial, que é a vivência, e das 7 às 9, a gente faz o ensaio do Baque Atitude. Temos algumas agendas para março, então a gente faz a caminhada do 8M no território, que é uma caminhada de mulheres, para falar sobre a violência, sobre essas violências ocorridas, tanto violências feminicídio, quanto violências policiais e várias outras violências que mulheres sofrem todos os dias. Então a gente sai em rua e cortejo todos os anos para que isso seja validado, porque Maracatu também é luta, né? E aí tem uma menção de esquecer da luta e querer fazer o show. O show é bonito, mas a gente precisa estar em luta, então tem esse processo. A gente tem algumas agendas no Senac aqui em São Paulo, então a gente está dia 23 de março, a gente está no Senac, mas o grupo é um grupo aberto, né? Isso é importante. Tipo, eu moro em Ribeirão, mas eu vou estar em São Paulo tal dia. A gente pode colar e vir tocar, né? Porque é acreditar que a cultura é para todos, né? E aí a gente faz esse processo de, se é para todos, então por que o grupo é fechado? Vamos abrir, vamos passar a cultura. Então, a gente acontece aqui todas as quintas-feiras. Né? A gente acabou de ser contemplado com a emenda parlamentar, então a gente tem um projeto até o final do ano. E esse projeto subsidia a nossa festa Quebrada Cultural, que é uma vez por mês, né? Então ela acontece todo o último sábado do mês, aqui também nesse espaço do Bloco do Beco, que é um lugar de fomentar a cultura, além do que a gente vive aqui. Então, assim, trazer possibilidades de cultura para dentro do nosso território. Então, assim, o samba de Dandara, ele toca lá no centro. É acessível para Quebrada? Não. Então vamos trazer samba de Dandara para cá.
Então a gente traz samba de Dandara para a quebrada, para que a quebrada consiga ter essa vivência e ter esse contato com uma cultura que também é pensada para outros tipos de povos, né? É o povo do acesso, né? Então, quando a gente diz que a quebrada não tem acesso, de um jeito ou de outro a gente faz a quebrada ter acesso. E como que a gente faz isso? É garantindo que essas pessoas que são feitas para tocar da ponte para lá, venham da ponte para cá. Claro que muito charme, muita conversa, muita explicação do que é esse projeto, do que é essa juventude preta, periférica, viva, né? Porque a gente está quebrando estatísticas todos os dias. E aí a gente consegue fazer isso, né? A gente fez Quebrada Cultural por 2 anos, esse é o 3º ano que Quebrada Cultural se mantém. Ano passado a gente trouxe Besouro Mangangá para cá, né? Então, numa dessas, vai que o Pernambuco inteiro está aqui. Então, a gente está nesse processo de trazer. Ir para Pernambuco é muito, a gente não consegue todo mundo. Então, traz eles para cá. Então, nesse lugar de fortalecer a cultura, né? Porque quando você vivencia o que é a cultura em Pernambuco, por isso que eu sempre vou dizer, a gente não faz nem metade do que eles fazem lá. E é mínimo esse lugar de, tá exaltando? Estou. E não é um, é todos. Porque lá o negócio é arrochado. E de falar assim, como que a enchente derruba a casa de um mestre e ele tá saindo com maracatu na rua? Ninguém explica. Mas isso acontece lá recorrentemente, né? O tanto que eles vivem cultura, né? Tipo, vive o maracatu como se fosse a última coisa, sabe? Porque assim, pra gente o maracatu é isso. Toda quinta-feira estamos aqui, mas tá tudo bem. Para eles é isso. Todo ano, toda hora, todo dia, a cultura popular tá ali. De cara em abrir a casa para fazer acolhimentos dos batuqueiros dentro de casa, para trocar ideia, para direcionar. E de mestre Hugo fazer da sede casa de batuqueiro. De mestre Toninho tá com a casa alagada e tá na rua fazendo o baque forte acontecer. Então, pensar a cultura popular quanto esse lugar de validação das pessoas que são ancestrais, que são continuidade, né? Porque é nesse lugar, né? Tem um monte de maracatu em São Paulo que faz o baque do leão coroado, mas todos eles precisam que Mestra Karen venha uma vez por ano para limpar e fazer e dizer para eles assim, olha, é assim que se faz, porque o que você está fazendo é o que você acha. E eu falo isso porque eu tive a oportunidade de conhecer Mestre Afonso. E eu falo que é a oportunidade porque eu era muito pequena. E do quanto era genuíno esse passar o ancestral, de passar essa continuidade. Não era num lugar de ego, do quanto era genuíno e do quanto as crianças eram importantes para ele. Então eu me sinto muito importante, privilegiada de ter vivenciado, de ter sentado no colo, de deitado naquele colo e de ter ouvido as histórias, porque além de batucar, o maracatu é história, né? Então assim, o privilégio de ter conhecido o mestre Afonso e estar vivenciando o que é Karen Aguiar, o que é essa pessoa subregente, porque quando eu me regente, como eu me intitulei regente, quando o mestre Hugo vem dizer, você é regente, eu ficava, eu não conheço nenhuma regente, o que está acontecendo? Onde estão as mulheres desse maracatu? Por que ninguém fala da gente? Mas quem é que costura a saia? Quem é que faz a armação? Quem é que coloca ele na rua? E eu ficava muitas vezes procurando assim, cadê as mulheres? E aí quando eu vejo leoas metendo o pé na porta, é falar assim, eu achei. Quando eu trago Karen aqui, ela diz, peraí, pros meus batuqueiros, ei, eu tô aqui, vocês estão achando que eu sou estrela, mas a primeira regente é Kelly, porque eu vim depois dela. E aí faz esse lugar de, que susto. Foi um susto para mim. Porque como o maracatu, para mim, tá no sangue, ele precisa acontecer. Então eu não tinha esse lugar de, eu sou a primeira batuqueira regente de São Paulo. E aí Karen vem numa andada e fala assim, no meio dos meninos, assim, ei, eu sou regente, Karen. Eu posso dizer a minha história, mas e Kelly? Que é primeiro do que eu. Que é primeiro do que Lu Félix. E aí eu fiquei nesse lugar de, eita, que responsabilidade. E aí, assim, e como eu vou tratar essa ancestralidade e essa responsabilidade de continuidade, sabe? Qual é o cuidado para que isso não vire ego? Qual o cuidado para que esse apito não seja um lugar de vou mandar e desmandar na vida das pessoas? Porque a gente vê isso acontecendo. Então, assim, com leoas me faz entender que aquela pergunta de cadê as mulheres é assim, o maracatu mais antigo, de novo, coloca o pé na porta para dizer as mulheres estão aqui. E isso é muito importante. E fechando agora, a gente tem 3 gerações aqui praticamente, né? Porque tem a mestra Karen, tem a Kelly, que é nossa irmã mais velha também, Camila é minha mais velha. Então estamos aqui nessa linha de continuidade, né? Nesse respeito.
Queria ouvir um pouquinho da Camila agora, como que foi a história lá no Nizila, como que ela começou, como que veio essa demanda aí, você vai ser regente, que vocês têm aprontado lá pro Ribeirão. Bom, Nizila nasceu em 27 de novembro de 2021. Foi meio que um presente, vamos dizer assim, né? Mestre Hugo já tinha me chamado e falado que ele gostaria muito de que tivesse um grupo de Baque Angola em Ribeirão. Ele me chamou para montar esse grupo. Aí, como aquela história, né? De negar Cristo por 3 vezes. Eu disse não a primeira vez, disse não a segunda. Porque eu sempre fui, quando eu conheci o maracatu, né, eu sempre me via como batuqueira, não me via numa outra posição. Para mim, você sempre batuqueira. E aí, numa terceira vez que ele me liga, ele fala, olha, não aceito não como resposta. Vamos montar um grupo aí? Eu falei, tá bom, mestre, tá bom. Mas tem tantas pessoas que o senhor pode chamar, né? Enfim, aí a minha preocupação era, como que eu vou montar um grupo? Eu tinha a minha alfaia, eu tinha minha caixa, eu tinha um gongue que eu mandei fazer para estudar e tinha 2 ABs. Ele falou, mulher, você é filha de Ogum, bora, por que você tá com medo? Eu falei, não, mestre, não é medo. Não, você tá com medo sim. Bom, só com esses instrumentos, tentamos pensar onde ia fazer os ensaios, porque não tinha nem lugar para ensaiar, né? E aí surgiu a oportunidade de que os ensaios acontecessem dentro de um terreiro, né? A Mãe Santo cedeu ali o espaço para que a gente fizesse os ensaios. Foi ali na comunidade do Brejo, né? No bairro de Campos Elíseos. Bem no dia da fundação, né? Que a gente trouxe o mestre e convidamos os moradores da comunidade para participar da oficina, para conhecer o que é maracatu, para conhecer o mestre. E ali nós ficamos por um tempo, até que por vários motivos ali, né, da casa, tivemos que sair e achar outro lugar para ensaiar. Ensaiávamos até na rua, por várias vezes com 3, 4 batuqueiros. Aí a molecada da comunidade subia, perguntava o que era, pegava um ganzá, queria pegar um tambor. E a gente fazia uma roda ali com eles mesmo, na rua. Passava ali o que era maracatu para eles. E aí depois dessa saída, nós ficamos um tempo sem ensaiar, sem levar o maracatu, ficamos parados. E aí veio uma segunda proposta de um casal de amigos nossos, tem um terreiro, né? E cederam um espaço do terreiro para que a gente pudesse ensaiar. Nizila não tem uma sede, né, para ensaio. Então hoje, pela segunda vez, nós ensaiamos num terreiro. E está firme até agora, ali na casa. É uma casa que sempre tem várias atividades. Por ser um grupo só com 2 anos, nós já conseguimos trazer o mestre Hugo por 2 vezes, sem edital, sem nada, porque a gente ainda não conseguiu nenhum edital, né? Já escrevemos, mas não passamos. E a gente trouxe o mestre com um dinheiro do bolso. Os batuqueiros se juntaram, cada um deu uma parte para pagar a passagem do mestre, pagar a alimentação, e é assim que a gente vai fazendo o nosso corre aqui de tentar levar essa cultura, né? Trazer aqui para Ribeirão Leão da Campina, né? Como aquele disse, a gente toca, né? Leão da Campina. Eu ainda não tive a oportunidade de ir para Recife, para vivenciar de perto toda essa cultura. Aí se eu parar para falar, eu choro, porque desde quando eu conheci o que é maracatu, eu tenho essa vontade de ir para Recife, mas nunca consegui. Espero que o meu dia chegue, né? E aí, vendo várias outras mulheres, como eu conheci Kelly, Karen, eu parei para pensar assim, nossa, então isso é ser regente, né? Eu tento buscar sempre, acompanhando o trabalho dessas minhas irmãs, dessas mulheres aí, para tentar ser uma batuqueira regente boa no que eu faço. A gente sabe muito bem que não só em Ribeirão, né, mas em vários lugares. Eu acredito que Ribeirão Preto é uma cidade extremamente machista e racista. Então, eu ainda não tive assim nenhum problema tão pesado quanto a isso, mas eu estou aprendendo a me defender, a levantar a minha espada e falar não, de cabeça baixa eu não fico mais, né? Então, assim, eu aprendo sempre. Procuro buscar sempre com várias outras mulheres, com as minhas mais velhas, de como é, né? Levar o maracatu. Eu sou a mais novinha aqui, então eu tô aprendendo muito. E estar com essas duas hoje, fora de sério, né?
só aprendizado. Então tá certo, Camila. Muito obrigada. Como que faz para conhecer o Nizila? Qual que é o endereço? Os ensaios do Nizila acontecem lá na casa Caboclo Pena Vermelha, toda sexta-feira a partir das 7h30. E é um grupo aberto, né? Que não fecha as portas para ninguém. Então, hoje, Nizila está começando a receber crianças, né? Eu nunca tive essa experiência com crianças, estou começando a ter agora, estou aprendendo com o trabalho da Kelly, estou aprendendo com o trabalho do Jorge, trabalho com crianças, a molecadinha está chegando, está curtindo pra caramba. E são crianças da comunidade, né? Que aí são os meus vozinhos. E é toda sexta-feira, a partir das 7h30, os ensaios, para todo mundo, para qualquer pessoa, qualquer idade. A gente já recebeu morador de rua no ensaio, que entrou, quis ali, às vezes nem tocar, só queria entrar e ouvir o baque, sentadinho, curtir e ir embora. Acho que isso aqui cada vez me traz mais força para continuar. É isso. Muito obrigada a todas. Karen, você quer falar um pouquinho como que tá a sua agenda, como que funciona, como que estão os ensaios lá do Leão quando volta? A agenda é uma coisa difícil, né, pra gente. A gente faz tanta coisa e tá tomando conta de tanta coisa que é uma maluquice, porque acho que todo mundo tem um pouquinho disso. A gente vive Maracatu, a gente vive pro Maracatu, né, pra cultura, mas a gente não consegue viver de cultura, né? A gente precisa trabalhar fora, né? A gente estuda, trabalha, cuida de menino, arruma casa, borda, toca, faz 50 milhões de coisas. Então, assim, eu tô dando prioridade nesse primeiro semestre para concluir minha graduação, né? Pensando que isso também vai me liberar um espaço infinito depois. Quer dizer, infinito não, porque eu quero fazer mestrado. Então, assim, eu tô meio que me iludindo com essa sensação, essa falsa sensação de que eu vou ter tempo quando eu acabar a graduação. E aí eu tô indo nesse projeto Chapéu, né, que é massa demais, e a gente tentou encaixar numa data que era possível, assim, mais ou menos. Mas ainda assim é meio complicado, eu trabalho CLT presencial aqui, e eu sempre fico num corre maluco, assim, de culpa também, né, quando eu preciso me ausentar do meu trabalho CLT para fazer coisas no Maracatu. E o pessoal do meu trabalho CLT meio que faz assim, não, tudo bem, vai lá, mas eu sei que não é um não, tudo bem, vai lá. Enfim, são muitas questões, né, pra gente que cresceu nessa parada do capitalismo de ter que ter um emprego CLT, né, que isso faz parte da gente. Eu me sinto uma maluca se eu não tô empregada CLT, vendo meu INSS ser pago todo mês, porque eu sei que a cultura não me garante isso. Porque eu vi o meu avô passar mais bocados vivendo em Maracatu, como que ele disse, ver casa de mestre ser cheia e derrubada pela água e ele não ter grana pra reformar. Então, assim, é uma forma de garantir o meu futuro, né? A minha carreira na graduação, a minha carreira fora do Maracatu também. Então é isso, a agenda é meio complicado. Mas há um boato que segundo semestre, julho, eu vou estar chegando em São Paulo e aí eu vou fazer uma grande andada, né? Isso rolou em 2022. Eu fui para São Paulo em maio e passei 30 dias completamente insanos e malucos de dias de final de período na universidade, edital Funcultura aberto em Pernambuco, que é o edital de fomento, né, de cultura anual do governo do estado, e metendo bronca, dando oficina, tipo, quinta, sexta, sábado e domingo direto. Foi incrível essa temporada que eu passei em São Paulo e estamos querendo repetir. E aí São Paulo, aí chega em Minas, e aí chega no Rio Grande, e aí toda essa coisa que vai rolar no segundo semestre, mais todas as atividades do Leão Coroado que retornam em agosto, né? A gente tem a tocada do dia do Maracatu no dia 1º de agosto, que é o que marca o nosso retorno depois do recolhimento da época de chuva. E aí setembro é pauleira, ensaio até o carnaval. E calma, acabou um carnaval agora, pelo amor de Deus. Vamos respirar. E é isso, né? Então, agradeço demais a presença de vocês, muito importante. Agora a gente está trazendo cada vez mais, né? Tem bastante gente para convidar aqui da região, bastante gente do Pernambuco. Então é isso, vamos fazer circular essa informação para as pessoas saberem, né? Do ponto de vista de quem está produzindo, de quem está fomentando real, e passar isso para cada vez mais pessoas queiram se interessar e saber que tem trabalhos lá para serem conhecidos e tem grupos aqui fazendo de forma muito séria, muito respeitosa.
E para vocês aí que nos acompanharam até o final, muito obrigado pelo apoio e pela audiência. É sempre bom falar sobre aquilo que a gente gosta. Então segue lá, curtiu Maracatu? Tá acompanhando? @namauecast, também no YouTube e no Spotify, beleza? Segue lá então. Segura, batuqueiro!